Boa noite, galerinha. Vamos começar mais uma aula do Alicerce na TV. Sprint nova chegando, aluno novo, aluna nova chegando. Novo ciclo de aprendizagem, né, pessoal? Essa é a nossa turminha do G3, belíssima aí que vocês veem. E a nossa aula é de leitura, beleza? Então, você de casa, chega junto e vem com a gente. Quem, né? Quem somos nós? Eu sou Lara e eu sou professora de leitura e de escrita. E a partir dessa sprint de biologia nas aulas de descoberta, né? Aqui do Alicerce TV. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática. Hoje é segunda-feira e o tema da aula é fábula. Vamos aprender sobre esse gênero textual, fábula. Guarda esse nome, pessoal, gênero textual, tá? Temos vários gêneros textuais. E aí, você que está em casa, você que vai estar aqui com a gente, você que está aqui com a gente, pegue o material necessário. Hoje sim, é necessário pegar lápis, caderno e borracha, porque vai ser muita informação. Embora a fábula seja um tema simples, né? Mas a gente tem umas coisinhas aí para dizer, ok? Então vamos nessa, galera. Mindfulness. Olha aqui o nosso momento mindfulness. Quero perguntar para a Camila, para que serve, né? Qual que é essa ideia aí do mindfulness? Por que a gente faz isso todo dia? Para conseguir concentrar e ter atenção plena para começar a aula? Exatamente. Atenção plena, né, pessoal? Foco. Quantas vezes vocês já estavam assim andando na rua no modo automático, né? Parece que o nosso próprio cérebro liga ali o GPS e a gente vai seguindo, andando, com foco talvez no nosso destino final e a gente perde a percepção sobre o que está acontecendo aqui e agora, né? Então, vamos ver aí, pessoal, vamos observar o despertar das pessoas para o momento presente. Olha que bacana. É algo que quebra a sua rotina maçante, anestésica e que faz você dissipar as preocupações. É o que ocorre com muitas pessoas que passaram nesta rua no momento da apresentação da artista. Então, tenham essa consciência, tá? Para quando vocês estiverem no momento de vocês, vocês se despertarem também. Presente.
Gente, a gente passou a Sprint 15, né? Pelo menos nas minhas aulas, algumas aulas do professor Juan também, falando sobre emoções. As emoções batem na gente, como que isso afeta os outros, né? Como lidar com essas emoções. Hoje, a gente pode entender que saber disso sobre as emoções para a gente ter autoconhecimento. Tanto para a gente nos conhecer, quanto para controlar essas tal dessas emoções. Então, vamos focar um pouquinho em autoconhecimento, galera. Olha essa parábola aí da goteira. Manda brasa. A goteira e o autoconhecimento. Num dia chuvoso, você descobre que tem uma goteira em sua casa. E daí você fala: quando parar de chover, eu subo no telhado e conserto a goteira. No outro dia está ensolarado e a goteira sumiu. Então você esquece dela. Quando chove de novo, você se lembra da goteira e diz: puxa, esqueci da goteira. Quando parar de chover, aí eu conserto. Daí, no outro dia, parou a chuva e você esquece novamente da goteira. Parece óbvio que é preciso consertar a goteira, mas, assim como nesta história, muitas pessoas vão tocando suas vidas, adiando decisões importantes, criando situações de procrastinação, num verdadeiro processo de autoilusão. E isso, meus queridos, é se enganar. Somente quando você toma a decisão de mudar sua vida e se dedica a um trabalho de autoconhecimento, é que você estará preparado para enfrentar a realidade e conseguirá facilmente eliminar de sua vida o que não serve mais. Assim, você estará indo em direção ao que você realmente ama, ao que você realmente sente prazer, ao que você se sente feliz. Galerinha, vimos aí o vídeo de autoconhecimento, né? A goteirinha. O que seria a goteira, pessoal? É como, gente, a goteira é como se fosse o problema. Vai ter momentos em que ela vai estar ali, ó, gotejando, gotejando, e visivelmente você sabe que aquele problema existe, porque ele está ali na sua cara. E aí você, ai meu Deus, vou correr, né? Ou então vou esperar ficar um dia ensolarado. Aí amanhece. Você consegue correr, a goteira some, seu problema momentaneamente desaparece. Só que na próxima chuva, né, ele vai voltar a gotejar. Você não resolveu o problema, você fingiu que ele não existia quando ele não estava em sua fase latente, né? Quando ele não estava ali aparecendo com você, para você, com força. Então, assim, para resolver problemas internos, pessoal, problemas psicológicos, problemas de ansiedade ou problemas, defeitos mesmo que você queira resolver de si, é necessário ter autoconhecimento. É necessário enxergar a goteira, né? É necessário saber, olha, o tamanho dessa goteira, é necessário saber a vazão de água que cai dessa goteira. Então, você só consegue resolver um problema quando você entende o que é o problema, a dimensão desse problema. Esse problema afeta só a você ou afeta outras pessoas?
A solução desse problema envolve só ações suas ou envolve ações de outras pessoas, certo? Então, o autoconhecimento é fundamental para a gente evoluir enquanto pessoa e para a gente conseguir resolver os nossos próprios problemas. Viver de uma forma mais saudável, se relacionar de uma forma mais saudável, né, com outras pessoas ao redor, e se sentir bem consigo mesmo, né? Galera de casa, não temos o slide hoje sobre o que vimos na aula passada, porque é sprint novo, assunto novo, e hoje é tema novo, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender sobre o gênero textual fábula. Então, vem com a gente para a gente conferir. Vamos lá, então, Lete, lê para a gente aí o que o Garu fala para a gente. Pergunta, né, na verdade. Certo. Ei, você aí, de casa, da nossa turma, qual a diferença entre tipos de gêneros textuais? Alguém aí saberia dar exemplos de cada um deles? A Lete leu para a gente a fala do Guima, pessoal, e ele pergunta, vocês sabem diferenciar tipos textuais de gêneros textuais? Alguém aqui sabe? Ou tem uma ideia do que seja, ou tipos textuais, ou gêneros textuais? Gênero textual são gêneros de texto, são tipo subgrupos, talvez, subconjuntos, tá tudo ligado. Tá lendo, hein, bichão? Tem como Tô exemplo, ligada. professora? Pois é, alguém sabe dar um exemplo de tipos ou gêneros textuais? Tipos textuais, nós temos o tipo injuntivo, que, por exemplo, o injuntivo ele é muito mais abrangente, porque ele abrange guias turísticos, receitas, eu acho que também tem artigo, se eu não me engano. Gênero. Artigo e estatuto, eu acho que são injuntivos também. Ou seja, o tipo textual, ele é um mexidão. Ele é aquele cachorro quente que você compra na rua, que vem cheio de coisa. Então, Olha a metáfora, galera. Agora, os Misto. gêneros textuais, eles são tipo gênero notícia, que é uma coisa só, a estrutura do texto notícia, reportagem, que tem diferenças da notícia, mas é semelhante, fábula, que apresenta geralmente animais falantes e moral de história, conto, crônica, e vai por aí afora. Mas o tipo textual, ele é muito mais abrangente. Ele é uma gama de textos que você pode pensar que não tem nada a ver, mas tem um detalhe ali que generaliza total e vira um tipo textual só. Olha que interessante. Gostei desse final aí. Curti a resposta, Joana, adorei a resposta. Você deu vários exemplos, todos corretos. Gente, então vamos ver bem direitinho mesmo qual que é a definição, né? Tanto de tipo textual quanto de gênero textual, porque é muito importante saber essa diferença, beleza? Então, Lete, vamos começar aqui. Leia pausadamente para a gente o que são os tipos textuais. Aqui, ó, em azul. Certo. Tipos textuais. Os tipos textuais são classificações que fazemos dos textos, de acordo com as suas estruturas fixas. Parou! Cada tipo... Stop! Tudo bem. Galera, o que marca o tipo textual é a sua estrutura fixa. Estrutura fixa, tá, pessoal? Quando você pega uma série de textos que possuem uma mesma estrutura, um mesmo objetivo e uma mesma finalidade, você tem ali um tipo textual, tá? Vamos aqui, então. Vou continuar aqui, pessoal. Cada tipo textual possui um objetivo e uma finalidade específica. Por exemplo, a gente tem alguns tipos de gêneros de tipos textuais, né? Os mais comuns: narrativo, argumentativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Por que que eu digo, pessoal, que o tipo textual ele tem uma estrutura fixa, um objetivo e uma finalidade? Vamos ver. Se a gente pega o tipo narrativo, né? Tipo narrativo tem uma estrutura fixa? Tem. Quando a gente está falando de uma narração, a gente está contando ali uma história. Ela tem enredo, ela tem um narrador. Olha os elementos, olha a estrutura que ela possui.
Ela tem enredo, ela tem narrador, ela tem personagens, ela está ali circunscrita, né? Tem um tempo e um espaço determinado, né, pessoal? Qual que é o objetivo dela? É contar aquela história, é introduzir uma história, desenvolver, é ter o clímax e o desfecho, né? Então, veja, e o objetivo dela talvez seja a finalidade, entreter o autor, né? Apresentar uma história, beleza? Então, veja, o tipo textual, ele cumpre com todos esses requisitos. Quando você pega um texto, né, que tem esses requisitos, tem narrador, que tem personagens, que tem um enredo, ou seja, a historinha, a gente está falando de um texto do tipo narrativo, beleza? O gênero, por outro lado, pessoal, é como se fosse um subgrupo do tipo textual. Por quê? Porque o foco do gênero não está na estrutura, gente. Não está no eu preciso ter narrador, eu preciso ter personagem, eu preciso ter um enredo. Não. O objetivo, o foco do gênero textual está na mensagem que eu quero transmitir. Qual que é a ideia que eu quero passar? Né? Qual que é a informação que eu quero passar? Então, a gente tem como exemplos de gêneros textuais a fábula. Qual que é a mensagem que a fábula passa? É uma moral da história. Ela tem a moral da história, né? Ela tem personagens ali que não são muito profundos, eles são personagenzinhos mais rasos, né? A biografia. Qual que é a mensagem que a biografia quer passar? Né? A história de uma pessoa, contar ali a história de uma pessoa. Então, perceba, o tipo narrativo, ele foca na estrutura. O que é que eu preciso ter para ter esse tipo de texto? Já o gênero textual foca na mensagem, ok? Leti, então, lê para a gente aqui o gênero textual. Os gêneros textuais são subgrupos dos tipos textuais. O foco deles não é na estrutura do texto, mas na mensagem que está sendo transmitida e possui um conjunto ilimitado de características. Por exemplo, fábula, biografia, resumo, artigo de opinião, carta e propaganda. Muito bem, boa, Leti. Então, pessoal, o gênero textual foca na mensagem e no destinatário da mensagem, né? Quem é que vai estar lendo esse texto, certo? Então, de acordo com o perfil de quem está lendo esse texto, eu tenho uma mensagem a ser transmitida. Deu para entender, pessoal, a diferença entre tipo e gênero textual? Nicolas, ó. Muito bem, Nicolas. A gente vai ver esse slide em outros dias também, porque vocês precisam analisar bem essa diferença, tá? Galera, então hoje a gente vai falar sobre o gênero fábula, pessoal. Atenção, hein? Fábula é um gênero, não é um tipo. E aí, o que é fábula, né? Vamos aqui, deixa eu ver. Henrique Peixoto, bem-vindo, Henrique Peixoto. Oi. Oi, Henrique, lê pra gente o que está escrito aqui no começo, ó. A fábula é um gênero textual. A fábula é um gênero textual predominante do tipo narrativo, que apresenta personagens sem muita complexidade, que podem ser pessoas, animais ou seres inanimados, desde que todos eles possuam uma características humanas, como a sabedoria, a preguiça e a inveja. As fábulas podem ser escritas em formato de prosa ou de versos e utilizam uma linguagem bem acessível, simples e objetiva. A intenção delas é ser bem didática e trazer uma reflexão de ordem moral no fim da narrativa. Por isso não, por isso são geralmente contadas às crianças. Boa, obrigada, Henrique. Então, olha só, pessoal, quando a gente vai falar sobre o gênero, fábula, a gente foca no quê? Foca na mensagem que ele quer passar, né? Até porque o gênero foca nisso, foca na mensagem. E foca no destinatário, né? A fábula, ela tem uma moral da história, né? A grande diferença é essa. A fábula, geralmente, ela é contada para as crianças, então ela utiliza personagens animais. Por exemplo, vocês sabem dizer qual que é a fábula desses dois personagens aqui, pessoal? A tartaruga. Lebre e o A coelho. tartaruga. A lebre e a tartaruga, isso. A lebre e a tartaruga, muito bem. Tartaruga amassou o lebre na corrida. Exatamente.
Pois é. Olha só, então, a fábula, pessoal, ela tem personagens sem muita complexidade, né? A gente não sabe muito da vida da tartaruga ou da lebre, né, pessoal? São animais, nesse caso, só que são animais que possuem características humanas. Qual que é a característica da lebre, pessoal, nessa fábula? Ela consegue falar, ela é bípede. Quer dizer, É né? Não, tipo Lebre já é bípede, né? antropomórfica, né? Lebre já é bípede, não é? não é essa característica Tá vendo? física, é a característica Como que eu sou, mental. como que eu sou Orgulhosa. bom É Levanta a racional, mão, professora? pessoal, um de cada vez. Levanta a mãozinha, como que quem eu sou quiser bom em falar. biologia? Eu tô Pronto. falando que lebre tem uma característica humana, que ela é bi, quer dizer. Eu Ah, falei que na sim. característica da fábula ela é bípede, sendo que ela já é bípede na vida real. Pois é. Então não é essa característica humana dela. Fala, Joana. Ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa. Ela se acha, né? Ela é cega de orgulho. Olha aí. Então pronto, Joana aí, né, sintetizou as características humanas aí da lebre. Boa. E a tartaruga? Quais são as características Ela é humanas sábia, dela? Sábia. diferente de Hugo. A principal característica da tartaruga é que ela é resiliente, pessoal. Ela entende que ela é lenta, ela entende as suas limitações, mas ela não desiste. Então, veja, isso é uma característica humana, né? A fábula é isso. A fábula traz personagens sem muita complexidade, mas que claramente apresentam ali uma característica humana. E aí, geralmente, a sabedoria, a preguiça, a inveja aparecem, né? Principal Enquanto aquela característica da tartaruga. fábula, traz uma moral da história. Toda fábula traz uma moral da história. Beleza, gente. Porém, o Henrique Peixoto começou a ler esse slide dizendo que a fábula era do tipo predominantemente narrativo. Então, vamos olhar para a estrutura da fábula agora. Olha aqui, ó, nesse balão, nesse retângulo aí, vermelho. O que caracteriza, né? O que tem a estrutura do texto narrativo? Apresentam ao leitor uma história, então tem a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A gente vai já ler uma fábula e vai identificar que realmente a fábula possui, é uma historinha. Então ela tem um início, um meio, um fim, né, pessoal? Apresentação dos personagens, um desenvolvimento, ainda que simples, o clímax, que é o ápice da história, e o desfecho. Essa é a estrutura. Tem como elementos o narrador, que pode ser de 3 tipos, né? A gente vai falar mais sobre isso na quarta-feira, que a gente vai dar aula sobre conto. Então, tem o narrador, tem os personagens, que são poucos, geralmente são simples, tem o enredo, que é a história, né, que vai trazer para a gente problemas aí a serem superados, tem o tempo e tem o espaço, que é o que vai colocar a gente dentro da história, esse cenário, beleza? Exemplos de gêneros narrativos, pessoal. A fábula, o conto, a novela, o romance, as crônicas, dentre outros. Então, todos esses gêneros, ó como o tipo é maior do que o gênero, né? O tipo, ele abarca vários gêneros. Todos esses gêneros, pessoal, trazem essa estrutura, o que caracteriza eles como sendo um texto do tipo narrativo, beleza? E aí, pessoal, a gente vai trazer para vocês, eu trouxe aqui para vocês uma fábula, que é a fábula do leão e do ratinho, né? Que também personagens animais. Nicolas, lê para a gente aqui o que o rato tá, o que o leão tá falando, né? Tá. Esopo era um escritor da Grécia Antiga conhecido como o pai das fábulas. A ele é atribuída diversas histórias, venha conferir. Muito bem. Então, Ésopo, gente, Ésopo é um escritor aí da Grécia Antiga, talvez o pai, né, das fábulas, ele aí que começou pelo menos na forma escrita, mas, enfim, as fábulas, pessoal, assim como os contos, elas vêm da tradição oral. Então, histórias que antes não eram escritas, mas eram contadas em geração a geração, né? E aí elas passam a ser escritas. Ao Ésopo é atribuída essa fábula que a gente vai ler agora com vocês. Olha como ela é antiga, a do leão e o ratinho. Olha só, a Maria Catarina colocou aqui no chat, que pode ler também. Show, mulher. Pois vamos ler. O leão e o ratinho, um ratinho cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore.
vieram uns ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata, abrindo o bocão para comê-lo. O ratinho implorou que o leão o soltasse e dá ao leão, porque eu deveria deixá-lo ir. Qualquer dia, quando você precisar da minha ajuda, eu irei socorrê-lo. O leão riu, não acreditou que um dia precisaria da ajuda de um ratinho, mas decidiu soltá-lo. Um tempo depois, o leão foi preso na rede de caçadores. Com medo e raiva, o leão se agitava e não conseguia se soltar. O ratinho que passava por ali viu o leão em apuros e rapidamente roeu as cordas da rede com seus dentinhos afiados, libertando o leão. Boa, Catarina! Arrasou, muito obrigada, viu? Olha só, pessoal, historinha, né? Curta, mas uma historinha que traz pra gente um aprendizado. Então, você vê, o leão ali estava se achando todo, porque capturou o ratinho e iria comê-lo, né? Tanto que quando o ratinho fala, pelo amor de Deus, não me coma, o leão ri da cara dele e fala, pô, por que eu não vou te comer, né? E aí ele fala, poxa, porque um dia você vai precisar da minha ajuda. E aí, nesse dia, eu vou te ajudar. Aí o leão, ele até debocha. Olha como traz aí características humanas, né, pessoal? Um ratinho, será? Quando que eu precisaria da ajuda de um ratinho? Precisou, né? Foi capturado aí pelas redes dos caçadores e só foi liberto depois que o ratinho roeu a rede e soltou o leão. Então, olha só, pessoal. A gente consegue, nesse textinho, identificar as características da fábula. Tem uma historinha que é um enredo, né? Tem um narrador. O narrador, ele não é um narrador personagem, né? É um narrador que está de fora da história. Ó. Um leão cansado de tanto caçar, né? Tem um clímax, que é quando o leão está ali preso às redes, socorro, socorro, socorro. E o ratinho passa e chega, né? E tem um desfecho, que é quando ele consegue libertar o leão, certo? Então, veja, pessoal, a estrutura todinha do tipo narrativo que tem aqui na nossa fábula, né? Vocês têm alguma dúvida sobre fábulas? Não. Show, Não. Caio. Se você de Não. casa aí tem alguma dúvida, manda essa dúvida para a gente, pessoal, que a gente vai responder, tá? Pode passar. Gente, vamos dar uma pausa agora. Descansam aí um pedacinho, que já já a gente está de volta. Caio do céu, você está preparado? Uhum. Show. Você de casa está preparado? E alguém aí saberia dizer qual é a moral dessa história? Que toda fábula traz uma moral Não da seja história. orgulhoso. Não seja o quê, Caio? Orgulhoso. Orgulhoso. Esse leão é orgulhoso. Tinha que ser o sinal do orgulhoso. Vocês super acertaram, né? Que é com relação a não seja orgulhoso. A Joana também aprenda a conviver em sociedade, né, pessoal? Não se ache o maioral, porque todo mundo possui, como é o nome que a gente diz? Qualidades e defeitos, né? E possui qualidades. A maior qualidade do ratinho é roer. Ele é um roedor, né? E o leão necessitou dessa atividade específica, que ele, por mais que seja o rei da selva, né, por mais que tenha uma série de qualidades, não conseguiria fazer. Então, veja, a gente vive de forma interdependente, a gente depende das outras pessoas, ok? Pode passar. E aí, gente, a gente acabou já fazendo essa parte, né? Porque... Mas o Guima pergunta, pessoal, vocês já conheciam a fábula do leão e do ratinho? Vocês já conheciam? Sim ou não? Conhecia, mas eu acho que a fábula da cigarra e a formiga é muito superior a todas essas.
E aí, pessoal, aqui a gente acabou já respondendo, né? Onde a história se passa, né? Circunstanciar num espaço-tempo. Quais as características humanas se pode atribuir aos personagens que são animais? Já falamos sobre isso. Qual foi a moral da história? Já falamos sobre isso. Quem são os personagens, né, pessoal? O leão e o ratinho. Quem é o narrador? É uma terceira pessoa, o narrador não está na história. Qual que é o enredo, né, pessoal? É a historinha que a gente viu. As dificuldades que se apresentam, beleza? Pode passar. Gente, no bloco 1 a gente viu o gênero textual fábula. Vimos também o tipo textual narrativo, né? E agora a gente vai para o nosso bloco 2, que é o nosso bloco de atividade. Pode passar. Galera, olha só. A Joana até mencionou no bloco 1, né? Parecia que ela estava adivinhando. Adorei. A Ali, que é a nossa capivara aqui, ó, do conhecimento, o símbolo do alicerce, pergunta pra gente. Galera, alguém lembra da fábula da cigarra e da formiga? Minha Mais ou fábula menos. preferida de todas. Boa. Catarina, você tá com a mão levantada. Ai, baixou a mão. Eu conheço, sim. Conhece? Show! Galera, quem pode trazer pra gente, assim, um resuminho, né? Do que fala a fábula da cigarra e da formiga? Posso falar? Que... Pode. Aquela lá que Gosto eu da não lembro versão direito, mas que se eu não a me formiga engano, é aquela lá que a formiga tá lá no cigarra inverno. e não deixa ela Aí morar Gente, com dois ela. ao Eu mesmo adoro tempo essa não dá. versão. Dois ao mesmo tempo a gente não escuta nem o Caio nem a Joana. Aquela lá que tá do inverno, a formiga tá no inverno. Aí eu acho que a cigarra rouba dela. Aí não sei o que acontece, a formiga tem Não tem empatia, roubo, ajuda não. ela. Ah, Não então tem Não, não é roubo. assim, Posso não. falar, professora? Fala, Nicolas. Vai, você tá com uma É levantada, pode que falar. a cigarra se exibe usando o talento dela de música. Ah, Aí a formiga tá nem aí, querendo focar com o trabalho dela de levar a comida para formigueiro, enquanto a cigarra se diverte. Aí quando que chega o inverno, a cigarra pede ajuda. Aí quer dizer que aham. você, o moral da história quer dizer que é, não se, alguma coisa assim, tipo, que você tem que valorizar alguma coisa, não sei, mas Olha, Nicolas, adorei sua fala, porque você contou um pouquinho da história e depois você falou assim: a moral da história é massa. Fábula é isso, pessoal. Fábula é historinha, 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 pá! Moral da história, né? Que é o final. Então, arrasou. Sim, mas vamos trazer mais elementos. Joana, você queria falar? Pode falar. Eu queria. Eu acho que também é uma questão de planejamento, né? Porque a cigarra, ela estava tão distraída com esse bom amaciante que ela tinha para o ego dela, e na verdade ela não tinha, mas ela achava que ela tinha. Mas Tá. assim, Enxuga. é o Calma, seguinte, calma. ela ficou tão Enxuga. preocupada em se exibir e tentar amaciar o ego dela que ela não se planejou para a frente fria que ia vir, para a estação fria. Ela não tinha casa para morar, ela só tinha lá planejamento. ela não se planejou para nada. Tá. Catarina, você quer acrescentar? Acho que você estava falando também. Ô, professora, Oi. pelo que eu vi nas histórias é que a formiga só fica trabalhando para guardar comida pro inverno e a cigarra tava só tocando. Aí quando chegou no inverno não tinha comida e a formiga tinha. Aí ela foi lá na casa dela pedir comida, mas só que a formiga não quis dar para ela porque ela não trabalhou antes. Perfeito, perfeito, Catarina. Perfeito. Gente, o enredo é exatamente esse, né? A gente tem dois personagens com características bem distintas. Olha como a oposição ela funciona também na fábula, né? A gente tem a formiga. Vocês sabem que as formigas, pessoal, elas são condicionadas a trabalhar São o tempo inteiro, trabalhadoras. né? São trabalhadoras e condicionadas ali a trabalhar o tempo inteiro. Curioso. Você sempre vê aquela fileira de formiguinha indo, levando folhas que pesam 3 vezes o peso do corpo delas para dentro do formigueiro, né? Elas são fortes.
São fortes, né? E é isso, elas vivem para isso. Rato de Aí, quando dá o academia. período de chuva ou o período de inverno, elas ficam intocadas dentro do formigueiro, porque elas não resistem à água, e ficam comendo aquilo que elas levaram para dentro do formigueiro. Essa é a característica da formiga, inseto, mas é também a característica do ser humano em sociedade, pessoal. Essa sociedade que a gente vive, né? A gente está condicionado ao trabalho. A cigarra, pessoal, ela toca, e a cigarra faz o barulho mesmo, né? E ela é excelente naquilo que ela faz, e ela não se preocupa muito com relação ao inverno, né? A verão, inverno, então ela quer se divertir, ela quer tocar. A moral da... Pessoal, percebam, fábula serve para ensinar de uma forma didática algum conteúdo moral para as crianças. E aqui eu quero que vocês expandam um pouquinho a cabeça de vocês e pensem junto comigo, né? A gente vive dentro de um modelo de sociedade em que a gente forma trabalhadores o tempo inteiro. Então, a criança, ela nasce formiga como se caiu fosse... no conto do vigário do trabalho enquanto eles dormem e depois ficou burnoutada. Então, vamos construir o pensamento, né? Quando a gente nasce, pessoal, criança, a gente é dotado pelo que a gente chama de eros, né? Que é o prazer. A gente quer comer, a gente quer se divertir, a gente quer brincar, a gente é curioso, quer tocar em tudo, né? E desde pequenininho, desde criança, a gente é ensinado a ser trabalhador. Então, não pode. Tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para comer, tem que ter horário para ir para o colégio. A jornada da criança é como se fosse a jornada do trabalhador, vai de manhã para o colégio, meio-dia volta para casa, almoça, depois do meio-dia vai para o curso de inglês, vai para natação, vai para não sei o que, não sei o que, não sei o que, depois volta para casa. Então, assim, desde pequenininho, desde trabalhador, a gente é ensinado, desde pequenininho, desde criança, a gente é ensinado a ser trabalhador. A fábula da cigarra e da formiga é mais um instrumento, só que psicológico, de nos convencer a essa ideia de ser trabalhador. A moral dessa história é: quem não trabalha, fica mal. Quem não trabalha, não se sustenta, Quem não tem trabalha, casa, perde. não tem Quem comida. trabalha, ganha. Exatamente. A lógica da fábula da cigarra e da formiga é internalizar na cabeça das crianças a lógica do trabalho. E aí eu trago para vocês essa versão reformulada aí da fábula da cigarra e da formiga, que foi um trabalho da faculdade que eu fiz mês passado, pessoal. E aí é o mesmo cenário da história da cigarra e da formiga, só que eu trago uma outra história para vocês. Nessa história, a cigarra fala para a formiga o seguinte: formiga, olha só, a formiga fala para a cigarra, né? Você sabia que para ser um inseto você precisa trabalhar? Na cabeça da formiga está internalizado que a essência do inseto é o trabalho. Assim como na nossa sociedade, muitas vezes nos é internalizado que a essência do ser humano é o trabalho. A pessoa que não trabalha é estigmatizado, né? Enfim, eu não vou falar palavras aqui que geralmente as pessoas alcunham a quem é desempregado, né? Ou a quem não está trabalhando. Então, a formiga, ela tem essa ideia. Você sabia que para trabalhar, para ser um inseto, você precisa trabalhar? E aí a cigarra, ela vai falar de volta para a formiga. Formiga, você acredita nisso? Porque desde pequena você é ensinada a trabalhar, né? Desde pequena, aí olha o que é bom ter essas duas visões das coisas, né, pessoal? Ela vai dizer assim: a nossa sociedade está tão acostumada a trabalhar que a sua felicidade virou um sinônimo de descanso, né? O seu período de ócio, que é o seu período que você não está trabalhando, é o seu período aí de felicidade. A minha felicidade eu construo diariamente, eu faço naquilo que eu gosto de fazer todo santo dia. No caso da formiga, é tocar. Mas vamos ver aí como é que é essa historinha para a gente ter um pouco dessas duas versões, né? Dessas duas visões sobre o que nos é ensinado desde criança, pessoal. Então, roda aí, professor. Professora! Oi! Calma. Fala, Catarina. Mas se a cigarra canta, ela podia trabalhar como cantora, né, não? Poderia. E isso até aparece. Olha, que menina maravilhosa. Você trouxe um ponto incrível, incrível, Catarina.
É o seguinte, gente, as pessoas têm o discurso, muita gente tem o discurso de dizer assim, trabalhe com aquilo que você gosta e você não vai ver aquilo como um trabalho. Pessoal, por mais que seja algo que você goste, se Cara, a eu sua... vejo como o contrário. Espera aí, Joana, deixa eu terminar o raciocínio, aí você fala. Tem muita gente que fala isso, né? Trabalhe com Será aquilo que que vai você gosta e render? você não vai trabalhar. Espera ainda, Nicolas, você não vai trabalhar. Só que, pessoal, a partir do momento que você precisa fazer aquela atividade para sobreviver, quando ela passa a se tornar sinônimo de subsistência, aquilo é trabalho. Aquilo não é diversão. Você não tem a faculdade de não fazer. Você precisa fazer, senão você não come, senão você não mora numa casa, senão você não se veste, não compra roupa, né? Então, assim, por mais não cansativo que seja tal trabalho, ou por mais que seja algo que você não deteste, continua sendo trabalho. Nessa fábula, Catarina, a cigarra, ela vai pedir ajuda para a formiga, porque ela tem essa ideia, a cigarra ela é muito inteligente, mas ela sabe que a nossa sociedade, ela pune quem escolhe não trabalhar, né, ou quem não trabalha, e ela sabe disso, e aí ela fala, poxa, a única forma de eu estar dentro do formigueiro é tocando para as formigas, e eu posso te falar, a cigarra vai dizer, né, eu até gosto de tocar, mas eu sei que se eu não tocar, eu vou ser expulsa do formigueiro. E aí eu não toco mais com o prazer que eu tocava antes, quando era verão, sabe? Então é bem interessante de assistir, gente. Fala, Catarina, você está com a mão levantada, pode falar. Ah, não, eu esqueci de abaixar. Ah, de boas. Vai, Joana, manda. Eu acho que a gente deve escolher o trabalho a partir do que a gente menos gosta. Porque se a gente escolher alguma coisa que você gosta muito, justamente por depois virar uma obrigação e não algo prazeroso, e também pelo contexto atual do nosso país, você passa a odiar. Então é melhor escolher pelo que você menos gosta. Tipo música de despertador. Se você escolher sua música preferida, logo, logo ela deixa de ser sua preferida. Pode ter certeza. Ela trabalha com raiva, né? Trabalha assim, vive estressado. Mas tu já pensou passar 8 horas do teu dia, 9 horas, 10 horas do teu dia, assim, fazendo algo que tu detesta? Meu irmão, é um negócio... Aí vamos aos extremos. Tem que ser aquela coisa que pra você não fede nem cheira, mas depois você vai passar a Paciente. detestar, com certeza, com certeza. Entendi. Assim, Vamos ver esse então, algo que eu não pessoal, aí tenho. a fábula reformulada aí. Vai ser minha voz aí nesse negócio. Veja que vocês são cansados de ouvir minha voz. Vai, Rua. Não. Todo dia, mas tá bom, né? Era uma vez a história da cigarra e da formiga. No Vale dos Insetos vivia uma cigarra feliz que adorava cantar, tocar e viver intensamente no mundo de fartura, estimulando seus prazeres. Um belo dia, a cigarra avista a formiga trabalhando e não se aguenta. Pergunta: vem brincar comigo, formiga. Desde criança você só trabalha ou é ensinada a trabalhar? A formiga responde: cigarrinha, quando você vai entender que, para ser um inseto, você precisa corroborar com a estrutura social e trabalhar? Mesmo tocando, a cigarra não parava de pensar. Realmente, as formigas sempre trabalharam. Mesmo que as formas de trabalho e a tecnologia tenham dado novas caras para a estrutura social ao longo da história, a essência delas era o trabalho. Nossa, quanta alienação! Prefiro comer. O problema é que a cigarra sabia que o sistema de dominação para o trabalho é cruel e para quem tenta escapar dele não é dado casa, comida ou status social. Bem, o tempo passa, o inverno chega e com ele toda a sanção imposta por uma sociedade que não abraça, não provém o básico e ainda pune aqueles que não trabalham. A cigarra sentiu na pele o quão difícil é tentar ir contra um sistema mais frio que a neve e pensava: até para fazer rebelião aqui é difícil. Eu tenho certeza que as formigas estão se sentindo orgulhosas com as recompensas de seu trabalho, mesmo com este frio horrendo. Mas não tem jeito, vou ter que pedir ajuda.
Toque, toque, toque. Formiga por humanidade, me ajuda. A cigarra repara como o formigueiro é grande. Com certeza cabe mais um. Mas a formiga logo se adianta. Para ficar aqui, cigarra, tem que trabalhar. Para sua sorte, estamos de férias e essa é a nossa hora de diversão. Que tal você trabalhar fazendo o que você faz de melhor, tocando para as formigas? É bem verdade que a cigarra gosta de tocar, mas ela gostava porque não era obrigada e porque a sua subsistência não dependia disso. Apesar de sorrir por fora, a cigarra não parava de pensar o quão presa estava ao ato de tocar no formigueiro, porque ela sabia que caso não tocasse, seria expulsa. Com o tempo, a cigarra passou a trabalhar com as formigas e, paulatinamente, ela foi percebendo que sua própria felicidade foi sendo ressignificada como uma recompensa do trabalho que tinha. E que tinha tempo para acontecer. E qual tempo? O inverno, a pior estação para se divertir e, não coincidentemente, a única em que não se dá para trabalhar. Na cabeça da cigarra, uma exclamação. Isso lá é vida? Fim. Palmas! Professora, você é uma atriz, hein, professora? Que lindo! Eu amei, dubladora. Que produção! Dubladora. Você Eu quero atuou ser muito dubladora, bem eu na quero parte ser da frase da De cigarra, hein? Hollywood. Você dublou muito bem na Formiga, professora. Galera, Você dublou quem é muito que bem. gostam? É, professora. Cigarreia. Oi, A cigarra Catarina. foi muito boa. A Cigarra senhora dramática. tem canal contando histórias? Tenho não, mulher. Isso foi um trabalho da faculdade. Eu tirei 10, eu gostei porque eu tirei 10. Porque a Nossa, gente estava parabéns. trabalhando com 2 leituras. E aí tinha que falar partes teóricas das 2 leituras de uma forma que crianças entendessem, né? E aí consegui internalizar isso. Mas foi bem legal essa atividade, assim, Ô, pra gente. professora, Oi. mas a história que eu lembro da cigarra e da formiga é que a formiga briga com ela e nem ajuda ela. Essa aí já é diferente, né? Essa aqui é diferente. Boa observação, viu, Gente, fábulas e contos, a gente vai ver conto na quarta, mas já vou acrescentar aqui. Fábulas e contos, pessoal, como são tradições orais que vêm, né, de muito tempo, costuma-se ter algumas versões. Então, nem sempre a gente vai ter a mesma história, né, para aquela fábula ou para aquele conto. Nessa história aqui, muito bem observado, Catarina se garantiu, a gente tem que a formiga ela ajuda a cigarra. Só que ela ajuda a cigarra desde que a cigarra trabalhe dentro do formigueiro. Então, veja só, a gente tem um cenário que cabe no formigueiro mais uma pessoa. O formigueiro era amplo, era gigante, dava, mas você condiciona. Você só vai ficar aqui se você trabalhar. Então, veja como a lógica do trabalho realmente é internalizada. Né? Basicamente é um trato. Pode passar. É um trato social. Não é só um trato. É isso que eu quero que vocês vejam. Não é só um trato entre cigarro e formiga, pessoal. É uma ideia moral que essa fábula transmite, mas que está super internalizado e arraigado na nossa sociedade. Uma troca. E é super importante que vocês tenham consciência disso. E aí, pessoal, Guima pergunta, o que vocês acharam dessa segunda versão aí da fábula? Assim, não a minha dublagem, né? Muito obrigada, inclusive, adorei, eu adoro biscoito. Muito boa! Eu também amo biscoito, professor. Muito boa. Mas, assim, com relação à mensagem que ela passa, né? O que vocês... Eu achei... 10/10. Valoriza o Eu trabalho. achei muito bom, muito bom. E a formiga valorizou o trabalho da cigarra, né? Deixou ela ficar lá na casa dela. Eu achei incrível. Curtiu? Vocês entenderam como a nossa sociedade forma trabalhadores, pessoal? Assim, como a gente é... Galera, nosso prazer, ele passa a ser... a se confundir com a recompensa do trabalho, pessoal. A gente não é tão livre para sentir os nossos prazeres, né? Para estar onde a gente quer estar a qualquer hora, ou para comer aquilo que a gente quer comer a qualquer hora, né? Então, assim, o trabalho nos suga muito, demais.
8 horas por dia, no mínimo, né? Então, é algo que nos prende também. Essa é uma mensagem, é uma das mensagens, tá? Olha só, vamos aqui, então. Os personagens são os mesmos, né? A cigarra e a formiga. O narrador aqui é o narrador onisciente, né? Que a dublagem aqui faz um narrador onisciente, um narrador que sabe o que a formiga pensa, sabe o que a cigarra pensa, expõe isso, né? Em terceira pessoa. O enredo mudou um pouquinho, né? A história, mas continua um enredo muito parecido. E pode falar, Catarina. Ô, professora, olha, aqui onde eu moro tem um monte de gatinho na rua, entendeu? Aí um dia eu tava ouvindo uma zoada, quando eu olhei, era uma das gatinhas, eu tava com uma cigarra na boca. Meu Deus do céu, A coitada. cigarra, ela correndo para um lado e pro outro, a cigarra gritando junto com ela. Aí conseguiram salvar a cigarra, aí ela ficou chorando ainda depois, porque não conseguiu a cigarra de volta para ela. Entendi. Oh, meu Deus, coitada da cigarra, né? Que foi comida aí pela formiga. Pessoal, eu vou logo mandar aqui a real para vocês, entendeu? Se eu pudesse, eu teria a vida da cigarra. Tudo que eu mais queria era viver cantando por aí no bosque, né? Pois é. Aí como a gente precisa comer, Pior como a que é gente verdade. precisa se deslocar, como a gente precisa ter saúde, como a gente precisa ter moradia, que eu e o professor Juan somos formigas, né? Então, Sim. mas não que eu goste muito, não curto. Curto, adoro estar com vocês e É tal, mas preciso. assim, pois é, na nossa sociedade hoje é preciso. Então, pessoal, a nossa moral ficou aí essas duas versões para vocês refletirem, tá? Para vocês dialogarem, conversem com seus pais, talvez, sobre isso, ou conversem com seus colegas sobre isso, né? Nossa, já percebeu que a gente na escola tem a rotina de um trabalhador? A gente passa também aqui às 8 horas do dia estudando para ser um trabalhador no futuro. Atentem-se para isso, tá? Eu passo 7. Hã? Eu passo 7. Passa 7, Caio? 4, calma aí, mãe. 4 do Também sou CS, trabalhador. quer dizer, 4 do horário da escola normal, 2 horas CS, mais um de aula de inglês. Eu tinha um professor que ele dizia assim, essa história de que o trabalho dignifica o homem, eu não me sinto dignificado, não, eu me sinto cansado. O professor mandava essas. Vamos lá, gente, então, passando. Galera, então, o nosso momento retrospectivo é aquele momento em que a gente relembra o que a gente viu na aula de hoje, né? Hoje, pessoal, nós aprendemos sobre o gênero textual fábula, beleza? E a Helena Henrique Queiroz aí batizou essa meninazinha de Helena, pergunta: pessoal, quais são os elementos e as características essenciais das fábulas? E aí, quais são as características da fábula, hein? Quem pode dizer? E aí, Caio, você lembra pra gente quais são as características essenciais aí da fábula? O que é que tem que ter na fábula? O que não pode faltar numa fábula? A moral. Moral da história. Resposta correta. O bicho narcisista. A reflexão, os personagens. Perfeito. Moral da história, os personagens, né? Simples. Tá. Animais com características humanas, né? Reflexão, porque as crianças não entendem. Reflexão, exatamente. Passar um conteúdo ali moral. Boa. Boa, pessoal. Quando a gente fala o que é que não pode faltar num tipo narrativo, a resposta é outra, viu? Que a fábula o que caracteriza realmente a fábula? Moral da história. O que caracteriza o texto narrativo, né? Que vai ser a fábula, o conto, a crônica, o romance, a novela. O que caracteriza o texto narrativo? Tem que ter uma historinha, tem que ter um enredo, né? Tem que ter os personagens, tem que ter um narrador, tem que ter um clímax, né? Tem que ter um desfecho, beleza? Diálogo. São os critérios com relação à estrutura, tá, pessoal? São os elementos, a estrutura. Já a fábula não, é o que caracteriza esse gênero, né? A moral da história. São personagens animais, com características humanas,
não muito complexos, são personagens simples, né? Uma historinha curta, que não se estende muito. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso momento retrospectiva. Aí, pode passar. Alguma dúvida, gente, sobre as fábulas? Não, Se eu- porque se eu o não pai me engano- explicou tudo. Não. Vamos lá, gente. Então, já que não tem dúvidas sobre fábulas, né, sobre o tipo narrativo, que a gente vai ver na quarta-feira de novo, pergunto a você de casa. Se você de casa aí ficou com alguma dúvida, mande para a gente, tá, pessoal? Que a gente vai responder. Manda em qualquer formato, manda em qualquer rede social do Alicerce, manda em formato de fábula, que tal? E aí a gente vai responder. Só não esquece de marcar @AlicerceEdu, beleza? Pode passar. Então, pessoal, a gente se vê amanhã, aula do professor Juan de matemática, né? Vamos descansar agora, a gente se vê na próxima aula. Um cheiro, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vinda, Catarina, nossa turminha do G3, tá? Todo mundo que fica, um cheiro. E até amanhã, pessoal. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau, Vivi. Tchau, Tchau. Arthur. Tchau, Cauã. Tchau, Catarina. Tchau, Letícia. Tchau, Camila. Tchau, 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 tchau. Quem mais tá aqui? Tchau, Nicolas.